Fala meus amigos do YouTube, Paulo Salles aqui na área, e dessa vez a gente vai falar de um mercado bastante interessante, um dos mais populares da Betfair, que é o mercado das match odds, mais conhecido como probabilidades, ou também 1x2, Moneyline. Mais recentemente a Betfair alterou o nome desse mercado para resultado final. Tem vários nomes aí para a gente dar para eles, mas a gente vai falar do mercado das match odds. Então roda a vinheta e fica comigo para esse conteúdo. Então é isso, pessoal, o mercado das probabilidades, um dos mercados mais importantes dentro da Betfair e um dos mais populares também aí, não só no âmbito do trade esportivo, mas das apostas esportivas como um todo, né? Por que o mercado das match odds é tão popular? Porque é um mercado de fácil entendimento, pelo menos olhando ali de primeira, né? Um mercado que vai para a lógica do futebol. No futebol existe basicamente 3 resultados possíveis, que é o time A vencer, o time B vencer ou o jogo acabar empatado. Então, tendo isso já naquele imaginário popular de quem gosta de futebol, é muito fácil a gente entender o funcionamento desse mercado. Mas dentro desse mercado existem algumas variações, já que se provavelmente você está nesse canal, está procurando conhecimento e informação sobre trade esportivo, dentro dessa lógica, dessa mecânica natural do mercado das probabilidades, nós temos micronegociações, ou seja, movimentações, e é delas que a gente vai falar hoje. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, ativar o sininho aqui, é bastante importante para que você seja notificado quando tiver um vídeo novo no canal. Deixe o seu like também, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo ou de outros conteúdos. Aqui em cima sempre tem um card passando, recomendando conteúdo novo para você. Se você tem um conhecido, um amigo que está aprendendo sobre trade esportivo, envie esse vídeo para ele também, contribua para que esse conteúdo, para que a mensagem do trade esportivo série de maneira profissional chegue em outras pessoas, beleza? Então é isso, aquele formato aula, caneta e papel na mão, anotando aí, bastante atenção para a gente entender algumas coisas nesse mercado das match odds. Primeira coisa que você precisa ter em mente é a classificação das equipes. Dentro do mercado das probabilidades, a gente encontra patamares de odds para classificar as equipes, para a gente entender o comportamento do mercado, né? Ou seja, essa classificação das equipes vai gerar para a gente a odd inicial, né? Ela vai determinar a odd inicial de cada evento e os patamares dessas odds durante a partida de futebol. Ela também vai ditar o comportamento da tendência do mercado. Aqui ainda nessa aula a gente vai ver um pouquinho de tendência de mercado. Ela vai ditar o comportamento da tendência do mercado. Aqui dentro dessas classificações existem algumas categorias, tá? Eu consegui dividir em 6 categorias. Alguns dividem mais, outros dividem menos, enfim. Mas eu criei de uma forma mais fácil, tá? Algumas aqui eu nem chamo pelo nome dessa forma, mas eu consegui colocar nesses patamares de odds para que a gente possa entender quais são essas classificações e como elas se comportam mediante essas odds iniciais do evento de futebol. Então nós temos aqueles times hiper favoritos, né? Geralmente começam ali com odd de 1,01 até 1,20. Quais são essas equipes? São chamadas de hiper favoritas, né? Principalmente Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, alguma seleção que tem um amplo favoritismo, né? Sobre outra seleção a gente chama de hiper favorito, ou seja, equipes que são mais do que favoritas para vencer um confronto. Nós temos também os super favoritos, né, que vai mais ou menos de 1,21 a 1,39, que são aquelas equipes que não são tão favoritas como os hiper favoritos, mas ainda assim tem aquele grau de favoritismo, de super favoritismo, principalmente jogando dentro de casa, né? Nós temos os favoritos, que vai ali no patamar de 1,40 até 1,80 mais ou menos. Nós temos os levemente favoritos, que são as equipes que para mim vão ali de 1,81 até 2,20 mais ou menos. Nós temos o underdog ou zebra, aquelas equipes que estão acima de 4, eu já considero uma zebra, um underdog, ou seja, aquelas equipes que têm menos capacidade de ganhar o confronto. E nós temos os equilibrados. Os equilibrados estão geralmente naquele patamar ali acima de 2,20 até 4. Por que equilibrados? Porque a gente vai estudar mais para frente que existe uma correlação entre as odds do evento, ou seja, cada seleção da equipe A, da equipe B e do empate tem uma correlação. Então, se a equipe B ela tem uma odd que não é nem tão alta, ou seja, não é nem acima de 4 e nem abaixo de 2, ela está naquele patamar ali de equilibrado, né? Está entre 2,20 e 4. A outra equipe, às vezes, também tem um patamar muito parecido. Então, são jogos que são determinados por patamares bem próximos de odds, ou seja, não há um claro favorito para vencer um confronto. Isso geralmente acontece em equipes de meio de tabela.
Pode acontecer com equipes favoritas, equipes que em determinado momento é favorita, mas em determinado momento cria equilíbrio, sim. Por exemplo, dois times que são extremamente favoritos jogando na sua casa contra times menores, mas quando se encontra, cria-se um equilíbrio. Principalmente, por exemplo, os clássicos, né? Os clássicos são confrontos que no imaginário popular já são equilibrados, então alguns clássicos trazem essas odds equilibradas. Então são times que em algumas circunstâncias são favoritos, mas em outras circunstâncias equilibrados. Então esse favoritismo, a zebra, ela não é determinada basicamente por quem o time é, mas sim sobre qual condição aquele time está jogando. Então a gente pega, por exemplo, o Palmeiras, ele pode ser favorito em determinado confronto contra uma equipe de poderio ofensivo menor, mas ele pode ser ao mesmo tempo uma zebra jogando contra um Bayern de Munique, por exemplo, né? O Palmeiras não tem capacidade de ganhar do Bayern de Munique assim no imaginário popular, então ele vai ser uma zebra, uma zebraça, né? Vai ter uma odd lá perto de 20, perto de 40. Agora é hora da gente falar sobre preços e probabilidades, né? Provavelmente você que está aprendendo sobre trade esportivo, já conhece trade esportivo, essa telinha aqui é bem conhecida para você, é o site da Betfair, né? Então você sabe já que dá para apostar em back ou lay, né? Então aqui a gente vai ver as probabilidades, né, de uma aposta em back, ou seja, da seleção em back. Então, como que a gente calcula a probabilidade implícita em cada odd? Nós temos uma fórmula para calcular isso, tá? Que é 100. 100 o que que é? 100 é a ocorrência do evento. A gente sabe que o inteiro de uma porcentagem, ou seja, qualquer coisa que a gente queira dividir, o inteiro dela vai ser 100. Então, se a gente pega uma laranja inteira e a gente quer dividir essa laranja 25%, ou seja, cortar em 4 para cada pessoa, né? Um pedaço para cada pessoa em 4 pedaços, vai somar 25%, o total é 100. Então a ocorrência desse evento é esse fator 100, dividido pela odd, ou seja, então aqui eu tenho um exemplo do Brentford, né? Por exemplo, que vai jogar contra o Arsenal, então ele tem uma odd 4.5, tá? Então eu pego 100 dividido por 4.5, o Brentford tem uma possibilidade de 22,2% de vencer essa partida. O Arsenal a mesma coisa, né? A gente aplica aqui as odds do Arsenal e as odds do empate também em back, né? Então a chance de empate é 25,9%. Se a gente fizer uma somatória total desses percentuais, a gente vai chegar em algo muito próximo a 100. Claro que tem as casas decimais, então o cálculo não é tão exato, mas a gente vai chegar perto aqui desse número inteiro, né, da probabilidade total do evento. Para calcular a probabilidade em lei, ou seja, os preços em lei, o que é o lei? Né? Provavelmente você já faz lei, você já sabe o que é o lei. Mas vamos lá recapitular conceitos básicos da Betfair. O que é o lei? O lei, ele é a probabilidade da não ocorrência daquele evento. Então, por exemplo, eu posso fazer um lei para o Brentford não vencer essa partida. Brentford não vencer não significa necessariamente que o Arsenal precisa ganhar a partida. Mas, por exemplo, um resultado de 1-1 é um resultado onde o Arsenal não ganhou, mas o Brentford também não venceu. Então, eu consigo cobrir duas seleções de apostas, né? Eu consigo cobrir tanto a não vitória do Brentford, mas também eu cubro a não vitória do Brentford, não somente com a vitória do Arsenal, mas também com o empate, tá? Então, sempre a gente está fazendo lei contra uma seleção, né, a favor de uma seleção, a gente está excluindo as outras duas seleções, né? Seleção aqui é cada opção que você tem disponível no mercado, inclusive a própria Betfair já descreve isso aqui também como uma seleção. Como que a gente calcula? Qual a fórmula que a gente para calcular essa probabilidade implícita em lei? Então nós temos uma fórmula também que é muito parecida com aquela fórmula do Beck, a única diferença é que tem um passo 2 aqui. A gente pega o 100, exclui essa porcentagem implícita e dá aqui a probabilidade de lei, ou seja, a gente faz menos, né? A gente faz o resto que sobrou daquela probabilidade. Então, por exemplo, o valor de 100 dividido por 4.6, que é a odd do lei ao Brentford, e aí eu pego o 100 e tiro menos 0,21, né? Que é o resultado que deu aqui dessa soma, me sobra 78,3%, ou seja, é a chance do Brentford não vencer a partida. Então é a chance, por exemplo, do placar acabar ou empatado ou com vitória do Arsenal. Então existe uma chance muito grande do Brentford não vencer essa partida, que é aquilo que as odds querem nos mostrar aqui nesse momento inicial do mercado. Aqui, dito isso, né, dito o funcionamento das probabilidades implícitas dentro de cada odd, a gente tem a direção natural dos mercados. Então, a direção natural do mercado ela é determinada pelo resultado atual. Então, sempre o placar atual naquele momento do jogo é o que vai determinar a direção natural dos mercados, né? Então, você provavelmente já é bem conhecido dessa tela aqui, né?
Isso daqui é o site da Betfair. Se você quiser se profissionalizar, se você quiser aprender trade esportivo de verdade, quiser entender como as pessoas profissionais trabalham, você vai precisar pegar o mercado dessa maneira. O que é isso daqui? Isso daqui é um software de trade esportivo, esse daqui é chamado Geekstoy, aonde a gente consegue ver a totalidade do mercado. Digamos que lá na Betfair, você tem a possibilidade de enxergar somente isso daqui, que são as odds atuais e ali um ou dois ticks acima ou abaixo. Você enxerga só isso aqui, você enxerga a odd do Brentford, você enxerga a odd do Arsenal, você enxerga a odd do empate. Quando a gente vem para o software, a gente tem a oportunidade de enxergar todo o dinheiro que está disposto no mercado e entender um pouquinho mais da variação. Por que aquelas odds mudam? Então, vou recomendar para você que quer aprender trade esportivo de forma profissional ou não entendeu essa aula, vai lá, baixa um software, tem bastante software com dias gratuitos para você baixar, tem um Geekstoy, tem um Auger2, tem um Layback, e todos esses softwares têm um período trial, ou seja, um período ali que você consegue usar free, né? Eu recomendo que você utilize o Geekstoy, que é o software que eu utilizo há bastante tempo. Tem ali geralmente 14 dias grátis para usar, você vai conseguir entender isso que eu estou falando aqui. Direção natural dos mercados. O que é a direção natural dos mercados? Imaginando que esse jogo está 0 a 0, a tendência é que todo mercado vencedor bata uma odd de 1,01 e a última odd vai ser 1000. Então a tendência é que todo mercado que seja vencedor, ele seja de descida. Então se eu tenho 0 a 0 no placar, qual que é a tendência natural do mercado? É que o empate desça. Ou seja, está se mantendo 0 a 0, o mercado empate está descendo. Nada novo. O Arsenal não está ganhando a partida, o lay tem que subir. Ou seja, né, as pessoas que estão trabalhando em lay vão colocando dinheiro aqui, porque a tendência natural é que o Arsenal não vai ganhar a partida porque está 0 a 0. E o Brentford, muito menos, né? Se o jogo está 0 a 0, a tendência é que esses dois mercados subam e que o empate desça. Ou seja, sempre o resultado atual é o que vai mandar na direção natural dos mercados. Ou seja, todo mercado vencedor, coloque isso na sua cabeça, você é iniciante na Betfair, todo mercado vencedor vai tender a direção natural a 1,01, beleza? Seja under, seja over, qualquer mercado que você for fazer na Betfair, essa lógica impera. Todo mercado vencedor acaba em 1,01. Dentro desse direcionamento de mercado, essa direção de mercado, existe a alteração da direção, né? Que alguns chamam de tendência, eu também chamo de tendência, ou seja, o que é? Você tem micro transações, ou seja, que é a beleza de você fazer o trade esportivo, que é justamente por causa disso, né? O trade esportivo se movimenta, porque se tivesse uma direção só, a gente faria aposta esportiva. Iria lá para uma casa de aposta, como é o convencional punch, você aposta uma determinada variável, um determinado preço que você acredita que vai ocorrer, deixa a sua aposta correr e no final do evento você vê se essa aposta foi vencedora ou perdedora. Já no trade esportivo, a gente tem a possibilidade de entender a movimentação dessas probabilidades, né? Então, existe a alteração da direção. Quando que nós temos uma alteração na tendência, ou seja, nessa direção natural do mercado? São três coisas que impactam a direção natural do mercado. O primeiro é o desempenho da equipe, tá? Então, digamos aqui que o Arsenal começa a jogar muito bem. A probabilidade dele ganhar essa partida, como a gente viu lá no começo, era de 52%. Em determinado momento, o Arsenal começa a jogar muito bem, começa a ter um padrão de jogo, começa a ter volume, começa a atacar. O que acontece? Essas odds elas precisam se alterar, ou seja, porque naquele determinado momento existe uma probabilidade muito maior do Arsenal ganhar a partida, tá? Então já não é mais só os 52%, pode virar 60%, 75%. Esse mercado precisa o quê? Corrigir esse preço, precisa haver uma correção, houve uma valorização desse preço. Outra coisa que vai incidir diretamente no preço também, na alteração da direção, é o que? É o fator tempo. Ou seja, a gente sabe que uma partida de futebol possui, em linhas gerais, né, em tese, 90 minutos, e ela tem um tempo para ser resolvida. Ou seja, conforme essa partida vai andando, o mercado vai entrando em aflição. Só que em determinado momento da partida, o que acontece? Existe a probabilidade, mesmo que nós estejamos trabalhando contra o tempo, ou seja, você está fazendo uma aposta, você está fazendo uma entrada, onde você está contra o tempo de jogo, mas ao mesmo tempo o mercado entende que tem muito tempo para a resolução daquele mercado. Então imaginemos aqui, o Arsenal começa com uma odd de 1,91, a tendência natural do mercado é de subida, como a gente já aprendeu aqui, a tendência natural é que esse mercado desça e a tendência natural é que esse mercado suba. Mas digamos, por exemplo, que o Arsenal está jogando muito bem. Então o que acontece? O mercado ele interrompe essa subida, ele interrompe, porque ele fala, não, tem muito tempo,
para o Arsenal jogar, então a gente vai interromper essa subida. Você inverte a tendência natural do mercado. A gente vê isso também incidindo sobre o favoritismo, sobre times muito favoritos. Então o que acontece? Você tem lá um Manchester City da vida jogando. O Manchester às vezes não está jogando tão bem, não está no melhor dia, mas a zebra também não faz nada. A zebra também não sai para o jogo, está na retranca. Então por mais que nós não tenhamos aqui o desempenho da equipe como um fator de alteração da direção dessa probabilidade, a gente vai ter o peso da camisa incidindo sobre o preço dessa odd. Então a gente pode ver, às vezes, jogos de equipes hiper favoritas ou super favoritos, 10, 15, 20 minutos parado no mesmo lugar. Ou seja, são três tendências que existem nessas odds. É a tendência de alta, ou seja, uma tendência de subida, uma tendência de baixa e uma tendência de lateralização. São esses três tipos de tendência que a gente tem que entender para entender como pode haver alterações na direção dos mercados. Eu criei alguns cenários, né? Então criei aqui o primeiro cenário, tá? No cenário 1, a gente está no primeiro tempo, então mentaliza aí. Você está lá no primeiro tempo, 15 minutos do primeiro tempo. O Arsenal começou a jogar muito bem, né? Ou seja, o Arsenal começou a ter posse de bola, finalização, tá com volume de jogo, tudo aquilo que a gente espera do time favorito. E o Brentford tá jogando muito mal. O Brentford não sai para o jogo, o Brentford não tem ataque, a defesa tá recuada, a gente vê que tá errando muitos passes. Então o que vai acontecer? Lembra que a tendência natural aqui do mercado era de subida e o empate descendo? Aqui se altera. Então o que acontece? A odd do Brentford continua subindo, por quê? Porque cada vez mais o Arsenal vai jogando bem ou que o tempo vai infligindo sobre a odd do Brentford, o mercado entende que as chances do Brentford ganhar a partida vão se reduzindo. Contrariamente a isso, as odds do Arsenal vão descendo. Por quê? Porque o Arsenal está jogando muito bem. Então, ele tem uma probabilidade maior de vencer essa partida naquele momento do jogo. Então, aí que entra a beleza do trade esportivo. A gente não precisa se apegar a uma aposta até o final do jogo. Então, por exemplo, você começou esse jogo e falou, não, eu acho que o Arsenal não vai vencer essa partida. Inclusive, para essa partida, o Arsenal está com uma odd até um tanto alta aqui, né? Para um favorito, está jogando fora de casa. Então, digamos que o Arsenal está sem alguns jogadores titulares, né? Primeiro jogo da temporada, está sem alguns jogadores titulares. Então, o que acontece? Você até acha que antes da partida, o Arsenal tem uma grande probabilidade de empatar essa partida. Só que o Arsenal começa a jogar bem. Você fala, opa, essa odd do Arsenal está muito alta. Ela não deveria começar a 1,91. Ela deveria começar a 1,70, por exemplo. Então, essa odd vai descer. Você altera a probabilidade do mercado e altera a direção. Então, todo o mercado acredita que essa odd tem que descer. E o que acontece com a odd do empate? Lembra aquele mercado do empate que ele era uma tendência de descida? Ele vira uma tendência de alta. Por quê? Naturalmente, o mercado acredita que naquele momento da partida, a probabilidade maior da ocorrência de gols. Então, a probabilidade maior do mercado não terminar em 0 a 0. Altera-se a direção do mercado, a tendência do mercado. Aqui tem um segundo cenário. O que é? É o inverso. Primeiro tempo, o Arsenal começa a jogar muito mal e o Brentford começa a jogar muito bem. Então, o que acontece? Aqui imaginemos que é o primeiro tempo, então o que vai acontecer? A odd do Brentford tem que descer. Começa a descer porque o Brentford começa a jogar bem, né? Digamos que o Arsenal não tem saída de bola, os principais jogadores não estão inspirados, não conseguem trocar muitos passes, enfim, aqueles critérios básicos de leitura de jogo você deve estar aprendendo aonde o Arsenal não está jogando bem. Então a odd do Brentford tem que descer, ou seja, a probabilidade do Brentford ganhar a partida, ela tem que se alterar. De forma contrária, a odd do Arsenal tem que subir, porque a chance do Arsenal ganhar a partida vai se reduzindo. E o empate continua descendo. Lembra que lá no slide anterior eu falei que o empate subia quando a gente tem um favorito jogando bem? Só que no primeiro tempo, o que acontece no primeiro tempo? No primeiro tempo, quando uma equipe que é zebra, ela começa a jogar muito bem, o que o mercado entende? Olha, falta muito tempo, falta bastante tempo ainda para ser jogado. Então, mesmo que o Brentford marque o primeiro gol no placar, o Arsenal vai ter bastante tempo para ainda empatar essa partida. Então, a probabilidade do empate vai o quê? Vai descer. Então, você altera a direção do mercado, mesmo contra a direção natural. Então, a tendência não tem nada a ver com a direção natural, tá? Elas podem trabalhar em sentido opostos, mesmo sem o zero sair do placar. Então, você precisa entender isso. Direção natural do mercado é uma coisa, direção de tendência é outra coisa. Então,
existem dois tipos de tendência. Já agora que a gente já estudou o conceito geral de tendência, existem dois tipos de tendência. Existe uma tendência longa e uma tendência curta. Qual que é a tendência longa? Essa que a gente acabou de estudar, né? Que é o comportamento das equipes, o tempo de jogo e o favoritismo, né? Então, vamos lá, voltando para aquele cenário onde a gente tem o Arsenal jogando muito bem, o Brentford jogando mal, a gente tem um empate subindo, porque o Arsenal está mais perto do gol. Só que digamos que em determinado momento da partida, o Brentford tem um ataque perigoso, faz um contra-ataque lá de 3 contra 1. Então o que acontece? Momentaneamente, naquele espaço curto de tempo de segundos ou de minutos ali, essa odd do Arsenal ela tem que corrigir. Ou seja, ela estava aqui com a tendência de descida e ela tem que corrigir. Ela cria o quê? Uma tendência curta. Ela altera essa tendência um espaço muito curto. Isso geralmente a gente se observa em bolas paradas, né, em faltas, jogadas perigosas. Então o que acontece? Muitas vezes você vai ter o favorito jogando bem, tá? O favorito está jogando muito bem, a odd está com tendência de descida, a odd da zebra está com tendência de subida, e aí tem um canto, por exemplo, tem um escanteio, tá? A zebra, num ataque esporádico, ganha um escanteio. O que o mercado faz? O mercado momentaneamente ele altera essa tendência, ele faz uma tendência curta inversa, tá? Ele inverte essa tendência de modo que depois que passar esse escanteio, que foi um lance isolado, a tendência volta uma contra-tendência que estava caminhando, tá? Então existe dois tipos de tendência. A tendência longa, que é aquela que é o cenário, que é o desenho total da partida, né? Que é aquilo que está acontecendo naquele looping de partida. Existe a tendência curta. Nessa tendência longa aqui, quem vai trabalhar essa tendência longa? Os traders que trabalham com longa exposição. Quem observa mais essas tendências curtas? Os traders que trabalham curta exposição. Então, o tipo dessa tendência já determina o seu perfil de trade. Existem traders que vão abrir uma posição em back aqui e vão deixar correr. O Arsenal está jogando muito bem, vai abrir um back e vai deixar correr. Outros traders vão trabalhar somente a situação que eu falei. Por exemplo, o Arsenal perde a bola no campo de ataque e dá um contra-ataque. Tem traders que vão comprar aqui um layout 91 e fechar 93. Ou seja, trabalhando essa tendência curta, tá? Então, são dois tipos de tendência, curta e longa. Aqui a gente tem um exemplo de tendência. É um jogo real, são gráficos da Betfair. A gente tem um favorito começando a 1,58, uma zebra começando a 6,4 e um empate começando a 4,5. Diante daquelas classificações que a gente estudou lá no começo do vídeo, a gente tem um favorito. E aqui a gente consegue observar algumas coisas, então isso que a gente falou da tendência. Aqui, por exemplo, ó, a gente observa que esse favorito, ele começou muito bem a partida. Então, ele começou com uma odd de 1,58, mais ou menos por aqui. Essa odd aqui é a abertura do mercado. Essa odd começou mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos aqui nessa linha. Então, o que acontece? Em determinado momento, esse favorito começou a jogar bem. Então, o que acontece? Ó, tem uma tendência de descida. Né? Observe que tem uma leve descida. Ou seja, o mercado alterou. E aí, ele teve essa tendência de descida, ele teve uma tendência de alta, provavelmente é um pico dessa curta exposição, ou seja, essa curta tendência. Houve uma curta tendência aqui, ó, vamos aproximar para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, a gente tem o quê? A gente teve uma tendência de descida e aí teve alguns picos. E a odd sobe, desce e volta para o patamar que ela estava na correção. O que acontece? Ali provavelmente ela tem uma tendência, ela ataca essa tendência longa e em determinados momentos tem uma tendência curta de correção dessa odd. Né? Então aqui a gente pode observar muito bem que há uma tendência de descida, ela teve uma tendência curta, voltou, manteve. Em algum momento, talvez, esse favorito parou de jogar bem, né? Parou. E ele tem uma tendência aqui de alta, né? Ou seja, essa odd começou a corrigir. Se a gente observar lá do lado da zebra, lembra que eu falei que os mercados eles têm uma correlação entre si. Então, no mesmo tempo aqui, ó, que o favorito começa a jogar bem, a gente tem uma leve tendência de alta na odd da zebra e uma leve tendência de alta na odd do empate. No momento que essa odd do favorito, ela começa a subir, a gente vê uma estagnação da odd da zebra, ou seja, o mercado achou que deveria corrigir até ali, tem uma estagnação, uma leve alta, e a gente tem aqui uma descida no mercado do empate, ou seja, o mercado acreditou que aquele jogo ia acabar empatado. Então vocês veem que existe sempre uma lógica por trás dessas movimentações. Inclusive, se a gente pegar esses mercados e colocar um em cima do outro, né, pegar esses gráficos, colocar um em cima do outro, a gente vai ver que vai bater certinho
os momentos, né? Então, os momentos eles vão ser exatamente parecidos com aquilo que vai acontecer, tá? Beleza, galera? Então, comportamento de tendência longa, comportamento de tendência curta. Uma coisa que a gente precisa deixar claro também é a alteração forçada da probabilidade, ou seja, tem aquelas probabilidades iniciais, mas essas probabilidades elas não se alteram somente pela incidência do fator tempo. Existem alguns acontecimentos motivadores da alteração dessa probabilidade. Um deles é a ocorrência de gols. Então, sempre que ocorre gols na partida, você altera a probabilidade, ou seja, um favorito começando com a odd, como nós vimos lá, 1,90, se ele marcar um gol, naturalmente, a chance de ele vencer a partida aumenta. E isso precisa mudar o que? A probabilidade final da vitória daquele favorito. Se ocorre uma expulsão, digamos que o mercado começou em 90, como nós vimos lá. Tem uma expulsão, tem um jogador expulso. Então, o que acontece? Essa odd tem que subir, porque a probabilidade de você ganhar um jogo com um jogador a menos, ela é muito menor do que você ganhar com 11 contra 11. Aqui eu coloquei um asterisco, tal. O que é a outra coisa, a terceira coisa que altera a probabilidade, que força, né, a alteração da probabilidade bruscamente durante a partida de futebol? Lesões ou saída de jogadores. Isso daqui, galera, tem que tomar muito cuidado, porque são poucos jogadores que conseguem causar isso daqui. Hoje, atualmente, no cenário do futebol, quais são os jogadores que têm potencial para mexer na odd da probabilidade de vitória de uma das equipes? Neymar, Messi, Mbappé, Lewandowski, ou seja, jogadores que são cabeça de frente das suas equipes. Hoje, o Mbappé, né, enquanto eu gravo esse vídeo, nem é um jogador que tem movimentado muito o mercado. Mas digamos, por exemplo, que o PSG está jogando lá com o Neymar e o Messi. Ele começa um jogo com a possibilidade de 1,30 para vencer a partida, com a cotação de 1,30. Uma cotação de 1,30 tem mais ou menos 76% de chance do PSG vencer aquela partida. E aí o Messi e o Neymar saem lesionados daquele jogo. Então o que acontece? É muito óbvio que a chance do PSG não ganhar esse jogo sem esses dois jogadores se alteram. Então essa hora tem que subir. Então são algumas situações, alguns exemplos práticos aonde a saída de alguns jogadores vai alterar o preço do mercado, tá? Não é fácil de encontrar esse tipo de situação, mas acontece, tá, no mercado. Então eu quis passar para vocês isso daqui. Então aqui a gente vai ver essa alteração forçada de probabilidade com a ocorrência de gols, tá? Isso daqui também é um jogo real que aconteceu, do DALK versus Vitesse. Então aqui é a abertura do mercado, né? Onde está esse verdinho aqui para quem não está acostumado, ambientado com software? Aonde está esse verdinho aqui é a maior ocorrência de correspondência de dinheiro. Então os traders trabalharam bastante nesse range aqui, ó. A gente pode ver no gráfico também aqui. A odd inicial do Vitesse quando estava 0 a 0 foi 1,58. Então o mercado começou mais ou menos aqui, ó. Observe aqui, ó, 1,58. Houve uma descida aqui, ó, mais ou menos aqui. Começou 1,58. O mercado começou, desceu e aquele mesmo movimento que a gente observou. Perdeu a resistência. Essa odd subiu. Aqui provavelmente foi algum lance nessa exposição curta que o mercado achou que tinha sido gol, ou algum lance de pênalti que o mercado achou que tinha sido pênalti, foi buscar lá em cima, voltou, lateralizou e aqui, ó, ocorreu o gol. Tá vendo que esse mercado tem alta? Essa odd já estava aqui, ó, trabalhando mais ou menos no range de 80. Aí o que aconteceu? Aconteceu um gol na partida. Então, naturalmente, esse mercado que estava aqui, ó, na direção de 80 faz o quê? Foi lá para baixo. Teve uma movimentação. Então, ó, essa daqui é a continuação do mercado, né? Não consegui colocar tudo numa linha só, não dá para colocar tudo numa linha só. Então o mercado estava trabalhando mais ou menos aqui nesse range de odd, saiu um gol, eu tive uma alteração forçada de probabilidade, esse mercado foi lá para 1,25. Então aqui a gente já pode ver que o mercado que trabalhava, o pico dele, né, o pico do mercado aqui, ó, trabalhava mais ou menos a 1,80, mais ou menos aonde chegou a correspondência, agora ele já foi para 1,25. E aí aconteceu o quê? 1 a 0 no placar, odd 1,25. O Vitesse aumentou a probabilidade de ganhar o jogo. E aí o Vitesse fez o 0-2, fez o segundo gol na partida. O que acontece? Aumentou ainda mais a probabilidade de vitória do Vitesse. Então o mercado desceu ainda mais, né? Aqui, ó, pode ver o mercado estava trabalhando nesse pico, uma odd com tendência de descida, porque o Vitesse é o time que está ganhando de 1 a 0. O Vitesse faz o segundo gol, o mercado vai para 1,05. O mercado saiu daqui para cá, uma alteração forçada. Se a gente observar aqui, ó, aumentado, justamente a gente consegue entender justamente o que aconteceu nessa partida. Observando o mercado, a gente entende tudo o que aconteceu, ó.
Vitesse começou bem, teve aqui uma manutenção da odd, uma tendência de subida, algum lance específico onde o mercado achou que o Vitesse tomou gol, o mercado cria uma tendência de descida, uma tendência de alta até o gol e aí altera a probabilidade, tendência de descida, segundo gol. Tá tudo mapeado aqui. O mercado falou exatamente para mim o que aconteceu no jogo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, uma aula completa sobre match odds, sobre ali as movimentações básicas do mercado das match odds. Qual que é a forma mais fácil de você ficar ainda mais expert no mercado das match odds, em qualquer mercado do trade esportivo? Eu sempre dou essa recomendação. Grava a sua tela de trabalho, grava o jogo com a movimentação do mercado sem clicar. Entenda essa movimentação de mercado, entenda para onde a odd vai, tá? Saiu um gol na partida, para onde foi a odd do favorito, para onde foi a odd da zebra, para onde foi a odd de empate. Olha o comportamento do que está acontecendo dentro de campo. A zebra começou a jogar melhor. É primeiro tempo, é segundo tempo. O fator tempo está incidindo, não está incidindo. O mercado está achando que esse time é mais favorito do que realmente é. Você vai acabar entendendo esses padrões de mercado. Tem um monte de variação. Obviamente que nessa aula não dá tempo de fazer isso. Há 5 horas explicando para você toda a variação, mas eu tenho certeza que essa aula já vai te dar uma base muito boa, principalmente para você que é iniciante, para entender como funciona a mecânica básica do mercado das match odds. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, não feche isso daqui sem deixar o seu like, sem ativar as notificações, se inscrever no canal. É muito importante para que esse conteúdo chegue em outras pessoas. E como sempre, boa sorte, bons wins, tamo junto, até mais, valeu!